o nosso início aqui é falando um pouco sobre a unidade. O que significa unidade? É ser junto, se tornar um, ter o mesmo pensamento. Unidade é isso, é ser junto. Estamos juntos aqui. Se tornar um, imagine, somos muitos, mas nós estamos falando de um, nós não estamos falando de união, nós estamos falando de unidade, que é a união de muitos. Ter o mesmo pensamento. Isso às vezes é difícil, irmãos, ter o mesmo pensamento, quando você tem 10, 12 mil pessoas dentro do ministério. Você imagine quantas mentes existem, quantas pessoas que pensam diferente, quantas pessoas que querem, mas querem do jeito delas, e quantas pessoas querem fazer a obra, mas acham que tem que ser da forma que elas querem, não da forma que nós estamos fazendo. O exemplo do uso da palavra unidade: eu sou um com você, temos o mesmo pensamento sobre esse assunto. Então, seja qual for o assunto que nós temos, nós estamos em unidade naquele assunto. E é muito importante a igreja aprender, e nós temos lutado dentro dessas quase 80 igrejas que tem no ministério, para tentar trazer unidade no seu completo. Porque em muitos assuntos existe unidade, mas outros não existe, e tem muitas diferenças. E aí a gente tem também, não querendo, mas querendo falar porque é importante, como o pastor usou a palavra aqui, os cuxitas que estão muitas vezes no meio, que estão em volta. Aqui não tem cuxita, amém? Mas nós temos dentro das nossas igrejas alguns cuxitas que estão lá para detonar, que estão lá para cutucar, para contrariar tudo que se fala. Então, são pessoas que, de alguma maneira, lutam ou não estão percebendo que elas estão lutando contra a unidade da igreja. Tenho para mim, irmãos, que a unidade é um dos maiores segredos do nosso ministério. Eu tenho para mim, a gente tem muita estratégia, tem muita coisa boa acontecendo, mas eu entendo biblicamente, e dentro da Bíblia eu entendo e vendo acontecer, que a unidade é um dos grandes segredos que nós temos. Quando eu vou a algum conselho, algum encontro de pastores, e o pessoal pergunta sobre a Peniel, eles perguntam: qual é o segredo da igreja crescer tanto? Qual é o segredo de não ter divisão entre vocês? A igreja está sempre junta. Eu disse: a nossa unidade, é lutar pela nossa unidade. E eu acho que eu venho aqui também nessa última palavra falar sobre isso. Nós temos que lutar pela nossa unidade, porque esse é o grande segredo. Tudo que foi colocado aqui pelos pastores, irmãos, só vai funcionar se nós formos um. Se nós formos divididos ou dividirmos em alguns aspectos, não vai acontecer. Não vai, vidas não vão se salvar como elas deveriam se salvar. Não vai haver milagres como deveriam de existir. Toda vez que você olha biblicamente e vê os textos que falam sobre que o povo estava unânime ou era unido, havia milagres, havia salvamento de Deus, havia libertação de Deus, havia a glória de Deus manifesta. Então, eu tenho para mim realmente isso biblicamente, em ver que o grande segredo é a unidade, começando pela vida dos nossos pastores que estão juntos e descendo pela nossa liderança principal do nosso ministério e chegando até o povo. Então, é natural que quando você cresce muito, você começa a ter as alas, as alas dentro da organização, vamos dizer assim. Tudo é assim. Você pega esses partidos políticos que estão em moda agora, pega o pior deles, o partido mais comunista que você imagine, o PSOL talvez, até mais do que o PT, o PCdoB. Na ala deles também tem os caras que são xiita de vez, que defende, defende as armas, que defende as bombas, que defende os atos terroristas também, mas tem a turma que é democrática, que defende a democracia, tem outro que defende a paz. E quando você fala também a um grupo que começa a crescer, você também tem pessoas dentro que têm visões diferentes, que têm posicionamentos diferentes, que nós temos que respeitar, mas temos que nos unir em prol da essência que é Cristo, da essência que é a unidade em Jesus, onde nós podemos realmente crescer. Então, não podemos permitir que isso cresça. Eu queria dar um leve exemplo de um videozinho, nós fizemos muito simples, que fala sobre unidade. Eu queria que você apagasse a luz rapidinho.
As batatas, cada um tem um tamanho diferente, tem um jeito diferente, uma forma diferente, elas não são idênticas. Talvez elas tenham suas próprias identidades, e são 4. Quando a gente fala de unidade, aparentemente essa batata é de um jeito, essa é do outro, essa é do outro. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, nós podemos nos imitar essa batata. Você tem a sua identidade, você tem o seu jeito de ser, mas quando nós estamos em Cristo Jesus, nós podemos ter unidade. Então, nós colocamos todas as batatas no prato e começamos a amassá-la. Isso vai se tornar o quê? Um purê, certo? E aí, o nome não é mais só batata, não há mais 4 batatas, há um purê aqui. Então, o Joãozinho, a Rebeca, o José e o Mateus já não mais existe, eles acabaram. O que existe é um purê. Eles se formaram e se deram para que formasse um prato. Então, o nome disso é unidade. Já não são mais 4 batatas, existe agora um purê. E assim é a igreja de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Sabe, é isso que nós somos. Às vezes nós estamos pensando que somos batata ainda, Então, batata com Maria, batata José, batata Mário, batata Luiz. Mas, meu irmão, quando você está em Cristo Jesus e você se une, você é esmagado, e você não é mais uma batata, você agora é um purê, ou seja, você é a igreja de Jesus, você é o corpo de Jesus, que representa, que manifesta a graça e a misericórdia de Deus, aleluia. Então, Deus precisa fazer essa obra na nossa vida a cada dia. Nós não podemos deixar escapar isso e voltar a ser batata. Diz, não, eu quero ser a minha batata, não quero ser um purê, e lutar contra isso. Porque quando nós nos juntamos, nós produzimos alguma coisa em prol do reino e podemos ser bênção na vida das pessoas. Nós temos muitos exemplos bíblicos. Em Gênesis 11:6 fala: e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus está falando da Torre de Babel. Está falando de ímpios, mas que se uniram em prol de uma obra, em prol de uma missão. E o próprio Deus reconhece, se nós não interferirmos nisso, em breve nada poderá impedir o que planeja. Isso mostra a força de uma igreja quando ela é unida, a força no ministério, quando ela se propõe, quando tem um objetivo, como tem um objetivo. Irmãos, e o nosso objetivo maior, além de adorar e bendizer o nosso Deus, é pregar a palavra de Deus e anunciar a todos os povos, a todas as pessoas, aos amigos, aos parentes, aos vizinhos, que Jesus Cristo é o Senhor, que a vida em Jesus, que a esperança em Jesus, que a salvação em Jesus. Esta é a nossa grande missão. Então nós temos que nos unir em prol disso e sermos um. Se nós começarmos a olhar para o lado, a pensar apenas em programas para crentes, em pensarmos apenas em fazer showzinhos para crentes, e atrair pessoas de outra igreja, de outros ministérios, nós vamos perder a visão. O ID de Jesus, o ID de Jesus não foi para que você vá chamar pessoas de outra igreja, para você fazer clubinhos, para você fazer showzinhos, chazinhos, festinhas para crente. O ID de Jesus é para ir e chamar os perdidos da casa de Israel, é chamar os perdidos que estão morrendo, meu irmão. O inferno existe, isso não é brincadeira, é sério. É sério, e cabe a nós que conhecemos a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, poder levar esta mensagem salvadora, mensagem de esperança às vidas que estão precisando. A palavra ainda diz sobre unidade, 1 Coríntios 1:10, dizendo: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, olha o que o apóstolo está dizendo: suplico
Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Repare que o apóstolo gasta a palavra de eu suplico, ele vai na linha da humildade para dizer, por favor, estou suplicando a vocês, não percam a visão, não percam essa coisa boa que Deus deixou para nós, não abra mão daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, porque se nós abrirmos mãos, Deus com certeza levantará outro grupo, levantará outras pessoas, e nós ficaremos apenas como o título de uma organização com muitas que tem aí, mas que nada está acontecendo, irmãos. Se nós temos visto a glória de Deus, se temos visto a bondade de Deus, se temos visto que o poder de Deus está transformando vidas de verdade, está mudando vidas de verdade, não tenha dúvida disso, é porque nós temos sido um ainda no propósito. Alguns princípios para conservar a unidade. Está virando moda aqui, hein? Pensei que era só na Bahia, né? Amém, obrigado, irmãos. O anjo que vem aqui trazer isso aí. E traga mais, né? Recebo, né? Alguns princípios para conservar a unidade. Primeiro, falar a mesma língua. Deus viu que aquele povo que falava a mesma língua estava construindo a torre. E que se não houvesse algum obstáculo, alguma confusão, uma diferença entre eles continuariam construindo aquela torre. Foi quando veio a divisão de línguas. E eu fico imaginando, né? O camarada diz, um tijolo, e o outro, e ninguém entendia nada, irmãos. Bagunça virou naquele lugar. Um falando alemão, outro francês, outro inglês, outro italiano, latim, outro espanhol. E aí ficou uma bagunça ali, ninguém sabia nada. E aí começaram a jogar um tijolo na cara do outro, um batendo no outro. Virou uma confusão e a torre acabou. Porque não falavam a mesma língua. Se nós pararmos de falar a mesma língua, é o que vai acontecer com a gente. Se nós não pararmos de falar a mesma linguagem, é o que vai acontecer conosco. O apóstolo reclamava que o grande problema na igreja de Coríntios era que cada um falava uma língua. Um era do partido de Paulo, outro de Cefas, outro de Apolo. É verdade, parece que ninguém era do partido de Jesus, mas cada um seguia o partido de um homem. E nós temos que ter um cuidado, porque quando existe o crescimento, a facilidade de nós encontrarmos referências é muito grande. E as referências são boas, mas nós temos que ser conduzidos pelo único partido, pelo partido da nossa própria língua que Deus nos deu, a concordância. Segundo, ter o mesmo pensamento, pensar as mesmas coisas, ter alvos. Sabe o que nós temos que pensar? Sobre adorar a Deus, sobre servir ao Senhor, sobre pregar o Evangelho, sobre se preparar para poder fazer a obra de Deus adequadamente, sobre os ministérios que Deus tem colocado dentro da igreja Peniel a ser desenvolvido, sobre, no caso, o ministério de células, o qual nós estamos falando aqui, a ser desenvolvido, o que é preciso para desenvolver o ministério de células. Eu preciso entrar numa escola de células, saber o que é célula, preciso aprender com os professores, preciso me colocar, na linha do aprendizado para poder crescer e desenvolver. Isso é ter o mesmo pensamento, confiar nos nossos líderes, confiar nos nossos pastores. Como eu vou fazer o trabalho se eu não confio no meu líder? Não dá certo. Como eu vou fazer o trabalho se eu não confio no meu pastor? Meu irmão, não dá certo. Não dá certo. Eu sou meio radical em algumas coisas. E falo abertamente para a igreja, se você não confia em mim, acabou o teu tempo aqui. Ou acabou o teu, ou acabou o meu. Porque como eu vou pastorear pessoas que não confiam em mim? Nenhum pastor consegue pastorear pessoas que não confiam nele. Então você tem que procurar um outro pastor que você possa confiar. Porque é a realidade para que você possa desenvolver esse trabalho. Procurar estar sempre juntos para manter comunhão. Procurar estar sempre juntos para manter comunhão. A comunhão nos fortalece, nos dá força, nos dá aprendizado. Nós conhecemos uns aos outros.
A palavra de Deus diz lá em Atos 2,46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Atos 2,46. Essa era a vida da igreja. Não é gostoso quando você senta para comer uma picanha? É ou não é? O que é mais gostoso? É comer a picanha ou estar junto com os irmãos comendo a picanha? Os dois, né? Os dois. Vai numa festa. As pessoas gostam de festa, já viu? É pouca gente que não gosta de festa. A maioria das pessoas gosta de uma festa. Por quê? O que tem na festa? Tem bolo? Tem bolo. Tem festa que já não tem mais bolo. Mas tem pessoas que você conversa, pessoas que você conhece. E você se dá ali. E como é interessante como a gente pode ter esse tempo. Agora mesmo os desejos, está compartilhando com alguns pastores as experiências, as histórias que a gente tem das nossas viagens, né? Mais de 30 anos de viagem missionária. Dá para fazer 2 livros, um não é pouco, 2, de tanta história. História o quê? De comunhão, de coisas engraçadas, né? De coisas que você viu. Por quê? Você passou um período com aquelas pessoas, dormindo com elas, comendo com elas, sentando na mesa, tomando café, um almoço, né? A comida, ela nos une, meu irmão. Ela nos une, seja uma banana, seja um pedaço de pão, você senta de um lado, senta do outro, começa a comer, conversar, você começa a se tornar um pouco mais íntimo daquela pessoa. Estar juntos é algo bom para a nossa alma, traz alegria ao nosso coração. A Bíblia diz que no céu nós estaremos juntos para sempre e sentaremos à mesa do Cordeiro para comer com Ele na grande ceia do Cordeiro, aleluia. Que bênção, né, irmão? Que bênção, aleluia. Você sentadinho lá na mesa do Cordeiro. O que vão servir? Não sei, mas eu quero provar o pão que caiu do céu lá no deserto lá, né? Quero provar aqueles pães, um bolo de mel, né? Quero ver aquilo ali. Não sei o que Deus vai nos servir, mas se voltar na mesa, irmãos, não vai ser só espiritual. Nós não vamos cantar o dia todo, não. Vamos cantar sim, vamos adorar sim, mas vamos viver em comunhão com os nossos irmãos. Vamos ter tempo juntos, sentado à mesa do Cordeiro, aleluia. Comida nos une também. E nós precisamos galgar desse crescimento. Jesus ficou 3 anos com os seus discípulos, foi um seminário. Dormindo, comendo, viajando com eles. Eles aprendendo com Jesus, vendo os milagres, vendo as curas. Mas não seja tão espiritual não imaginar que devia ter coisa engraçada também. Porque sempre tem, né? Sempre tem coisa engraçada. Um que roncava mais pesado, né? Outro que comia mais. Outro que tinha mais dor de barriga, estava toda hora no banheiro, né? Tem como, né, irmão? Toda hora, com certeza entre eles havia algumas coisas engraçadas. Então, sempre existe. Isso é comunhão também. Isso faz parte da nossa vida. Como é o nosso ministério? O nosso ministério, irmãos, é um ministério que tem missões, que tem retiros, que tem ensino, que tem oração, que tem louvor, que tem palavra, que tem reuniões com os casais, encontro de casais, com jovens, adolescentes, trabalho infantil, com solteiros. Temos os congressos como esse, né, e outros que acontecem o ano todo. Tudo isso é muito importante, e faz parte da nossa vida, e faz parte da história da nossa igreja, e nos fortalece, e nos une. O nosso ministério, irmãos, também é com células, não é? Nós não somos uma igreja em células, que apenas só tem célula e não há outros ministérios. Nós temos todos os ministérios que nós podemos ter, que Deus levanta, mas entendemos que as células é um grande braço de avanço, de evangelismo, de edificação, de comunhão dentro da igreja. Que nós precisamos dela, que ela ajuda também o quê? A despertar os nossos irmãos para trabalho, para crescimento, para evolução. Então é importante entender que as células fazem parte do nosso ministério e que nós temos que priorizá-la também dentro do nosso trabalho. É impossível fazer o ministério em células se não colocarmos algumas prioridades. Se não tivermos algumas prioridades, o ministério não desenvolve. Ele não desemboca, ele fica atrofiado. Nós temos hoje perto de 800 células, irmãos, pelo tamanho da nossa igreja, eu diria que nós temos que ter pelo menos
1.200 a 1.500 células. Pelo tamanho do nosso ministério, nós só temos 800. Eu diria que nós temos a metade do que nós deveríamos ter. Pelo menos 1.200 a 1.500. Agora, algumas coisas que nós precisamos desenvolver para crescer. Primeiro, o pastor, ele precisa querer e apoiar as células. Se o pastor não apoiar as células, não querer célula, ela não vai acontecer. Porque o pastor é o anjo da igreja, é o líder da igreja, é o homem que Deus colocou na frente. Então é certo que ele deve acompanhar a visão do ministério, mas o coração dele deve apoiar, para que o trabalho se desenvolva e que ele cresça. Ele precisa mexer com a agenda da igreja. E a agenda do ministério, às vezes da igreja, se torna muito pesada, porque tem a agenda do ministério, a agenda do setor e a agenda da igreja. Meu irmão, haja agenda. E é difícil você conseguir, fazer, às vezes, tanto evento que você gostaria de fazer, mas você ainda tem, os trabalhos são feitos nas células. Então nós precisamos, para priorizar, eu preciso mexer um pouco na agenda e priorizar o trabalho das células. Quais são os inimigos que as células têm? Primeiro, excesso de programas da igreja. Excesso de programa, porque a gente começa a criar tanta coisa. Aí a pessoa está na segunda na igreja, está na terça, está na quarta, está na quinta, está na sexta, está no sábado, está domingo. Acabou? Não tem mais? É bom, é uma bênção, mas espera aí, mas você não tem só a igreja, você tem uma família. Você é casado, você tem um marido, você tem uma esposa, você tem filhos. E tem sido um grande problema, porque muitos de nós às vezes abandonam os nossos filhos, irmãos, e depois o preço é caro lá atrás. Porque a gente tem que cuidar da obra de Deus, mas também tem que cuidar da nossa casa. Tem que ver o que está acontecendo lá. O diabo, ele não dorme não. Enquanto você está fazendo a obra de Deus, ele está lá bagunçando outra área da tua vida. Você tem um trabalho, alguns precisam estudar, alguns precisam ter faculdade, cursos a serem desenvolvidos. Então nós temos que entender que o excesso de programação elimina o trabalho das células. Os programas, o excesso de culto, o excesso de God, o excesso de mulheres, o excesso de conferência, todas as horas, tudo isso mina os trabalhos das células, porque é tanta coisa que as pessoas vão escolher. Mas se eu for na célula, não dá para ir naquele culto que o pastor marcou. Mas se eu não for, ele também vai me pôr de banco. O cara não sabe o que fazer, meu irmão. Aí vai estourar o quê? Para o lado mais fraco. Bom, a célula ele não vai cobrar, então é na célula que eu não vou. Então nós temos que ter uma prioridade. Eu aqui, na igreja sede aqui, irmãos, nós não fazemos nada. Nosso trabalho aqui já é muito. Já é muito. Temos oração para quem quiser vir, não obrigo ninguém. Gente, temos oração, quem quer vir, vem orar. Mas temos célula na terça. Quarta-feira, à noite não tem nada, mas eu sei que tem células que se reúnem na quarta-feira. Quem não pode vir no culto à noite, vem no culto à tarde na quarta-feira. Quinta-feira tem o culto principal. E aí vai, sexta é livre. Procura não marcar nada. Algumas células têm eventos que não puseram na terça, fazem na sexta. Sábado à noite tem jovens, mas também algumas células se reúnem no sábado também. Domingo tem culto pela manhã, tem culto à noite, já é muita coisa. Eu não vejo como encaixar mais coisas. Eu espero o programa do ministério, que são os congressos que tem, para já usar, para dizer, nós já temos programa do ministério, vamos lá, vamos participar. Não vou criar mais nada, porque eu sei que é pesado. E que chega uma hora que as pessoas, depois de 3, 4, 5 anos, escreve o que eu estou falando, é verdade. Elas se cansam e elas falam, eu vou dar um tempo. Já trabalhei muito agora eu quero dar uma parada. E essa parada, às vezes, é para nunca mais voltar. Então nós temos que ter cuidado para não enfadar as pessoas, mantê-las trabalhando com compromisso, mas sem trazer um enfado sobre elas. Não podemos desmarcar as células constantemente. Se o líder, o pastor fizer isso, terça-feira, vamos desmarcar a célula, terça-feira que a gente vai fazer um cultão aí, vamos fazer uma churrascada, vamos fazer o God. Meu irmão, você acaba com a célula. Não pode. Tem que desmarcar o mínimo possível, se possível nada, para que possa seguir em frente. O pastor ele precisa se reunir com a liderança das células para falar e orar com eles. Os líderes precisam da presença do pastor. Reúna no domingo, ministre com eles. Traga uma palavra, ore com eles, chore com eles.
Às vezes eles estão desanimados, estão prontos para largar. Mas uma palavra pastoral vai fortalecê-los, irmãos. Se não acontecer essas coisas, vão minando. Elas vão ficando fracas, doentes, não conseguem se multiplicar, sem ânimo. Todo mundo sai daqui animado, não vai sair? Amém ou não amém? Fomos cheios por Deus, com certeza. Mas durante a semana a gente vai se desgastar. Durante a semana a gente vai ter lutas, vai ter confrontos, né? Vamos ter vitórias também em nome de Jesus. Mas logo a gente vai precisar novamente de uma palavra pastoral, de uma oração para se fortalecer novamente e continuar a caminhada. E aí entra a figura do pastor para poder fazer isso. Estabelecer uma escola de células, irmãos. Precisamos de escolas de células. As igrejas que não têm, as menores, se junte com outras. 3, 4, 5 igrejas, pastores no mesmo setor. Se junte. É muito difícil um pastor só manter uma escola de célula com tantas aulas, ele sozinho numa igreja pequena. É desmotivador ter 4 alunos, 5 alunos. É desmotivador. Mas junte com outras igrejas que estão no seu setor e façam 3, 4 pastores, sejam ali os professores, elaborem a escola de célula. Precisamos passar a visão e a importância das células nos cultos principais. Culto de ceia, fale no púlpito sobre célula. A igreja propague sobre células. Aos irmãos que não estão em célula, falem para eles a importância de encontrar horário para que eles participem também. Estabeleça uma pessoa de confiança que possa ser o coordenador. Às vezes o pastor, irmãos, é muita coisa para ele não precisa fazer tudo. Ele tem que escolher uma pessoa de confiança ali, um irmão, um parente, às vezes a esposa, um outro que ele conheça, que possa ser o coordenador das células e andar junto com eles ali. Aqui durante muitos anos nós demos essa função para a pastora Eliene, e ela o fez, né, e aprendeu muito, e hoje ela tem trabalhado no ministério. Ela saiu, veio o pastor Pedro, ficou por 1 ano. O pastor Pedro saiu, foi estudar fora, ficou o pastor Nê, está aí também quase perto de 1 ano. Enfim, estabeleça pessoas para que continue esse ministério e faça crescer. Temos o roteiro semanal das células colocado em um site, enviado pela secretaria. Procure seguir, não invente outro. Vira e mexe, cai no nosso ouvido, tal igreja está com outro roteiro. Por que isso, irmão? Nós somos um. Nós somos um. Se quer mudar alguma coisa, fale, a gente muda, não tem problema. Mas não vamos fazer 2 caminhos, vamos seguir um caminho só. Isso coloca em risco a nossa unidade. Isso coloca em risco aquilo que Deus deu para nós de melhor, que é estarmos juntos com um único propósito. Sem esses princípios básicos, fica difícil levar a unidade da visão das células. Às vezes o líder precisa ser duro e ameaçador muitas vezes para conservar a unidade. Alguém pode discordar de mim, mas biblicamente é o que eu vejo aqui. Às vezes o líder ele precisa ser duro e precisa ser até ameaçador para poder conservar a unidade. Abra comigo a Bíblia. Lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. Os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. Olha só, irmão, que carrasco, é o diabo, é o demônio, é isso que ele quer fazer com a gente. O verso 4: quando a mensagem, ou quando o mensageiro chegar a Gibeá, a cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus, olha, foi o Espírito de Deus, apoderou-se dele, e ele ficou furioso.
É que às vezes, irmão, o Espírito de Deus se apodera, a gente fica furioso, né? Cuidado, hein? Apanhou os 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Precisou ser duro, precisou ameaçar, cortar 2 bois lá, leva lá um pedaço de picanha para um pedaço de colchão duro para o outro, leva o acém para o outro, leva o mocotó, leva o rabo para esse aqui, e diga para eles que é isso que vai acontecer com o boi deles, se eles não vierem junto comigo nessa batalha. Se eu ficar sozinho, vai ser o que vai acontecer com os bois deles. Mas irmãos, isso era pouco, perto do que o diabo, o inimigo falou, o amonita falou: você vai arrancar o teu olho direito. Põe a mão no teu olho direito. Você gosta dele? Você já pensou? Cara, vamos fazer um acordo. Eles queriam fazer um acordo com o inimigo. Meu irmão, tem muita igreja, tem muito crente querendo fazer acordo com o inimigo, está com medo dele, e o diabo ainda está dizendo: eu vou arrancar teu olho direito, que acordo nada. Mas Deus tem algo melhor para nós, irmãos, do que acordo com o inimigo. Deus nos tem vitória, e quando o povo se une e vai para cima, o povo vence, porque tem Deus ao seu lado, aleluia. Essa foi a grande vitória do rei Saul, que começou muito bem. Muito bem. Então, meu irmão, quando você vê alguém fazendo o corpo mole, querendo endurecer, dividir, se lembre do boi. Ó, tu vai perder teus boi, viu? Você gosta do teu boizinho? Gosta? Então cuida bem dele. Não anda junto para tu ver, tu vai perder ele. E além de perder o boi, o inimigo ainda te arranca o olho direito. Quanta gente, meu irmão, que já perdeu o olho direito. Quanta gente que já foi sacuteado pelo inimigo, porque não andou junto. Saul não quis conversa, dizia o seguinte: ou nós vamos ou nós não vamos. Não tem como. Nós temos que ir e vamos para cima deles, porque nós vamos perder o olho direito e vamos perder o boi também. Então vamos na luta. E Deus deu a vitória contra os amonitas. E é assim que Deus faz. Quando nós nos unimos, irmãos, num propósito, Deus nos dá a vitória. John Wesley tinha suas classes. Ele tinha os programas de culto, as conferências, mas ele tinha reunião com os discípulos deles, a qual denominava de classes, tipo de células nossas. E ele tinha 2 tipos de tratamento. Os que pecavam, que caíam em pecado moral, ele cuidava, tratava, punha em disciplina para restituir depois lá na frente. Mas aqueles que eram antagonistas, ou aqueles que estavam dentro do rebanho tentando dividir, desconcordar, não concordar com as ideias de John Wesley, ele convidava a ir embora. Ele disse: você pode ir embora, não te quero mais no meu rebanho. E John Wesley, irmãos, foi um dos grandes homens de Deus. Deus usou tremendamente esse homem. Teve seguidores para toda parte do mundo, até hoje tem. 100 anos depois da sua morte, cada 3 cristãos no mundo, um era seguidor de John Wesley. E ele mandou muita gente embora, porque não queria andar com ele. Não era por causa de pecado não, porque não queria andar com ele. Porque as pessoas, quando não querem andar com a liderança, não querem andar com o ministério, elas vão estragar, elas vão contaminar. Aí você vai perder o seu boi, você vai perder seu olho direito. Então o John Wesley mandava embora, disse: aqui ninguém perde boi, e aqui ninguém perde o olho direito. Vai procurar outro canto. E às vezes não tem coragem de fazer isso, irmãos. Mas é para o bem, é para o bem, é para salvar, é para limpar. Eu conversei dia desses com um bispo, uma igreja universal, um dos líderes da igreja, e a gente bateu um papo. Eu fiz algumas perguntas para ele. Eu perguntei mesmo, né? Disse assim: mas como é que é aqui e tal? E disse: pastor, porque é o seguinte, o povo está lá. O povo quer andar com a gente, anda, não quer, procura outro lugar. Que se eu marcar culto 6 horas da manhã, eles têm que vir. Se não vier, o Exu pega eles. Caramba, o negócio é pesado, né? 6 horas da manhã. Pastor, aqui é assim. Aqui é assim. Aqui é assim. Ou vem, ou então vai lá pro bicho.
A gente tira o bicho, mas também se não andar com a gente, o bicho pega novamente. É ameaçador. Mas pô, eu pensei, Saul fez uma coisa dessa. De repente os caras não estão errados não, porque eles abrem igreja de tudo que é lugar, as igrejas bombam, crescem e não param. Os caras elegem os candidatos dele. Eu falei, mas esse negócio político, como é que vocês fazem? Isso aqui é o seguinte, nós temos o nosso candidato, não entra outro aqui, é só os nossos. É só os nossos. Se alguém quiser que vá com ele, mas aqui não, é só os nossos. Fala assim mesmo. E pastor e obreiro que não toca a gente manda embora, vai para a rua. Ou anda junto ou não anda, não tem acordo. Fiquei parado, irmãos. Falei, não tinha nem o que falar. Falei, Jesus amado. É uma outra cartilha. Mas dentro da ótica deles é uma cartilha que a essência o que é? A unidade. São um. São um. Se é pela ameaça ou não, como nós vimos com Saul, mas funciona. E eu acho que a gente, por ser tão mole, tão frouxo, e deixa as coisas correr, cada um faz o que quer. Mas peraí, chega uma hora que não dá mais para andar assim. Ou vai ser assim, ou vai ser assim, não tem como. Porque a gente começa a ver o povo danificado, as pessoas perdendo os bois, as pessoas perdendo os olhos, porque falta unidade, irmãos. O que faz a diferença é a unidade. O que faz a diferença, o que faz o diabo correr é a unidade, é o povo junto com um único propósito. Nós precisamos ter um único coração e um único propósito para servir a obra de Deus e acreditar nela até o fim. O ambiente fica até mais leve e a unção de Deus é mais livre para agir quando passa a igreja por esse processo, né, de libertação, diríamos assim. Perigos para minar a unidade. Começamos a se isolar. Perigo número 1, quando alguém começa a se isolar, começa a não vir, não participar, meu irmão, acendeu uma luzinha. Acendeu uma luzinha. Irmão líder que não está nesse congresso, pastor que não está nesse congresso, é para acender uma luzinha. Por que não veio? Está doente? Está trabalhando? Então acende uma luzinha. Porque quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Provérbios 18:1. Anote aí. Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Se torna uma presa fácil para o inimigo. Todo mundo sabe que o lobo não ataca as ovelhas quando elas estão no rebanho, juntas. Ovelhas juntas, o lobo não ataca. Como é que o lobo ataca a ovelha? Quando ela se isola. Quando ela vai para um lado, ela está no outro sozinho, só ela comendo capim ali, só ela mascando do outro lado, não tem ninguém perto, ela vai se isolando. Quando vê, ela está sozinha. Aquela é uma presa para o lobo. É uma presa para o lobo, é uma presa para cair no precipício, e é uma presa para ficar presa no meio do matagal. As ovelhas juntas, ela ouve a voz do pastor e elas seguem o pastor naquilo que eles estão chamando. Aquela isolada, ela acaba se perdendo. 2, começamos a questionar as ordens do pastor ou do líder. Provérbios 18:3 diz: com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha, meu irmão. Nós temos que dar honra aos nossos líderes, temos que dar honra aos nossos pastores, temos que dar honra aos nossos líderes de célula, temos que dar honra aos nossos supervisores, honra aos líderes de ministério, honra aqueles missionários que estão lá trabalhando, longe daqui, servindo a obra de Deus. Não podemos deixar o nosso coração tenha dúvida com respeito a isso. Formamos a roda dos escarnecedores, irmãos. Muitas vezes na mesa do almoço com os nossos familiares e líderes, alguns comentam sobre um e sobre o outro. Isso é a roda dos escarnecedores. A gente pensa que a roda dos escarnecedores é só para os ímpios, não. É quando nós estamos junto com outros irmãos e comentamos sobre a vida deles, daqueles que não estão presentes. Nós podemos estar fazendo a roda dos escarnecedores. E às vezes nossos filhos estão à volta só ouvindo. Só ouvindo. Você acha que não ouve? A gente está conversando com uma irmã, ela deu um grito com o menino: sai daqui! O cara quase tive um ataque no coração. Falei: que é isso? Esse moleque é curioso, ele está querendo ouvir a nossa conversa. Fiquei parado. Sério? Sério. Ele fica só de butuca assim de longe, só para ouvir o que estão falando. Fofoqueiro. Criança de 10 anos fofoqueira já tem a tendência.
Mas a gente está falando às vezes uma coisa séria, e está lá o teu filhinho de 9, 10 anos só escutando. Cuidado, irmãos, porque você pode estar falando do pastor. E a hora que você precisar do pastor para ajudar você com essa criança que é um adolescente, aquela criança vai olhar para ele e não vai ver no pastor mas um homem de Deus, porque você descaracterizou a vida daquele pastor na roda dos escarnecedores. Então tenha muito cuidado, para que a gente não cometa esse erro, esse pecado, e amanhã depois tenha problema. Quando você olha para a história dos 12 líderes que foram enviados por Moisés, para entrarem na terra prometida. Esses 12 homens voltaram, viram tudo que tinha lá. 10 deles voltaram com um relatório negativo. E diz que eles foram em casa, em família, denegrindo a cidade e ao que Deus tinha mandado tomar. A palavra e a ordem de Moisés foi por água abaixo. Moisés, o grande Moisés, se viu ali quase que apedrejado pelos homens e pela multidão, que enfurecida ouviu a voz negativa das mensagens no Facebook e no WhatsApp que aquele povo mandou naqueles dias. Não é verdade? Ainda pôs o inbox aí, né? Ó, não comenta não, tá aí. O povo ficou enfurecido. Pegaram pedras para jogar em Moisés, meu irmão. O grande líder, homem que renunciou a sua vida em prol daquilo que Deus deu. Pensaram em apedrejá-lo naquele momento. Desprezaram Josué, desprezaram a Calebe. E você viu o que aconteceu. Deus entrou em cena com uma fúria total e disse: eu acabo com esses camaradas aqui. Daqui ninguém entra na terra prometida. E realmente não entrou, irmãos. 40 anos ficaram vagando na terra. Deus matou um por um e não deixou eles pisar na terra prometida, porque eles foram incrédulos, não acreditaram e acabaram perdendo a sua unidade em prol daquilo que tinham sido convencidos pelos príncipes, pelos líderes das outras demais tribos. Quando fazemos ao contrário do que foi acertado, irmãos, também é um meio de nós quebrarmos unidade. Quando passamos a ouvir a voz do nosso coração, eu acho que meu coração está falando que não é isso. Meu irmão, nosso coração é tão perigoso. A palavra de Deus diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Só doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17, 9. Não podemos ouvir a voz do nosso coração. Nós temos que ouvir a voz da palavra de Deus. A voz dos nossos líderes que estão na nossa frente, nos guiando, irmãos, que a Bíblia diz que darão contas a Deus com gemidos. O que você acha que é isso? Você chegar na presença de Deus, dá dor de barriga quando chega diante de um líder e ele te pergunta alguma coisa, né? Não sei se você é do tempo, eu sou daquele tempo que o professor chamava na frente: vem aqui, fala a tabuada do 9 para mim aqui. Caramba, gelava, né? Eu tinha um professor que, isso porque ele era crente, hein? Era o único professor crente que eu conheci. Ele chamava na lousa e mandava conjugar os verbos. Irmão, cada um que errava ele xingava: seu animal, seu cretino, seu imbecil, seu débil mental, tu não tem cérebro. Quem que queria ir na lousa de conjugar os verbos que ele mandava? E era por fila, começava ali, você primeiro, segundo, terceiro, e ia. Quando acabava, tocava o sinal, todo mundo assim. Os católicos, graças a Ave Maria. Os crentes, Jesus, obrigado. Quem disse que os próximos vinham na próxima aula? Aí você vai apresentar-se diante do Criador, do Senhor dos Senhores, e ele vai dizer assim: aí, e o Jefferson? E a Maria? E essas vidas que eu dei para você, o que você fez com elas? E essas pessoas que sentavam, que eram ovelhas tuas, o que você fez com elas? A Bíblia diz que os pastores vão ter que apresentar contas a Deus, irmãos. Isso é muito sério. E a Bíblia diz que isso não é bom, é pesado. O nosso coração é perigoso, temos que ter cuidado com o nosso coração. Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Não aposte, não tome decisão, não faça nada movido pelo seu coração. A chance de errar é grande. Se mova pela palavra, se mova pelo conselho dos sábios.
dos sábios. Procure homens sábios. Procure pessoas que possam te aconselhar. A sabedoria na multidão do povo de Deus, irmãos, que buscam o Senhor, para que se tome uma decisão correta. Precisamos de cooperação e não de competição. Foi falado isso hoje aqui. Nós não podemos, as células, as igrejas não estão aqui, irmãos, os pastores não estão aqui para competir, nós estamos aqui para cooperar. Nós somos um corpo em Cristo Jesus, aleluia. Somos um corpo. Cada um tem que se dar um pouquinho, cooperar para a obra de Deus, para que ela cresça. Na unidade colheremos o melhor de Deus. Estamos terminando. Salmo 139, 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Irmãos, quantas pessoas num momento como esse, que a igreja se põe em oração, não são curados, não são libertos. Quanta bênção acontece quando a igreja se une em oração. Eu já vi quantidade de pessoas sendo curadas de câncer, de doenças terríveis, de enfermidades, pessoas libertas, de famílias salvas, quando a igreja começa a clamar, de mão dadas ou não, mas clamando por aquele propósito, como Deus visita vidas. Uma irmã que até deu um testemunho um tempo aqui, estava entre a vida e a morte, o médico desenganou-a, falou para o marido, pode chamar os familiares, moça nova, o marido chegou chorando aqui na igreja, o Espírito Santo falou, vai lá, levanta um clamor com toda a igreja. E eu vim aqui e falei, irmãos, trouxe o rapaz aqui na frente, eu não tenho fé para tudo isso, mas tem muita gente aqui com muito mais fé do que eu. Vamos nos unir para que Deus faça um milagre. A igreja começou a clamar, eu vi a gente chorando aqui, eu vi a gente de joelho, clamando, e aquele rapaz soluçando ali, chorando, meu irmão. E aquela irmã conta que por 2 vezes ela se viu saindo do corpo, e o corpo inerte ali, e ela saiu do ar, e alguém mandava voltar, e ela voltava, e depois de 2 dias, 3 dias, essa moça saiu da UTI, voltou, estava no quarto e veio para casa, para a glória do Senhor. Milagres de Deus, porque é unidade. O povo foi um naquele propósito. Nós precisamos dessa unidade mais do que nunca. A bênção vem de cima para baixo. A bênção não vem de baixo para cima, ela cai dos céus. Ela passa pelo anjo da igreja, ela escorre pela barba, vai para os líderes, espalha pela igreja, espalha pelos cantos, vai para todo mundo que está em volta. Quem está junto recebe a bênção, não tenha dúvida disso. Foi essa bênção que o Senhor deu para Abraão, foi ou não foi? Chamou e disse, olha, é o seguinte, pode ir. Eu vou te dizer uma coisa, abençoarei os que te abençoarem, mas também amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, você, põe a mão, olha para a tua mão. Você, olha para a tua mão. Você tem bênção de Deus na tua vida. Você tem um chamado, você tem uma unção para fazer a obra de Deus. Então vai e faça. Deus vai abençoar aqueles que te abençoarem, aleluia. Como é que você acha que eu cheguei até aqui? Muita gente Deus colocou no caminho para me abençoar. Maioria Deus colocou para me abençoar, irmãos. Conto sempre aqui, quando eu fui construir esse prédio aqui, eu lancei aquela campanha do tijolinho. Quem chegou a comprar aquele tijolinho ali? Olha aí. Quanta gente foi abençoada aquele tijolinho. Quantos testemunhos eu ouvi. Ouço até hoje. O irmão comprou uma casa esse dia, pastor, isso aqui, olha, é atrasado, mas chegou. Comprei aquele tijolinho, orei muito para Deus me dar casa própria, está aqui. Quando acabou o dinheiro do tijolinho, eu não sabia mais o que fazer. Naquela construção louca para lá e para cá, andando e voltando no meio do culto, o irmão me chamou e falou, só eu quero falar com o senhor. E eu falei assim, irmão, eu estou ocupado. Não, pastor, mas é rápido. Mas irmão, estou ocupado, não pode ser outra hora. Não, é rápido, pastor. E aí entrou naquela sala que tinha aqui, quando entrou, me deu um pacotinho. Aí quando eu abre, fiquei com vergonha de abrir, quando eu abri, tinha um bolo de dinheiro assim. Aí eu, meu Deus, ô irmão, que benção, Deus mandou trazer.
E aí começou, irmãos, toda hora veio o irmão, aparecia aqui na igreja, já passou de falar com o senhor. E eu sempre naquela, não caía ficha, né? Eu acho que sou meio burro às vezes. Não é possível, não caía ficha. Eu falei, vamos falar à noite, o pastor tem que ser agora. Aí quando chegava lá dentro era um pacotinho. Aí no terceiro eu já fiquei esperto, porque nem li, na terceira vez eu fiquei esperto. O irmão falou, pastor, eu quis falar com o senhor. Eu falei, é mesmo, quer? Aí ele balançava o pacotinho, legal. Irmão, fomos construindo essa igreja com pacotinho. Pacotinho, toda hora vinha um. De onde vinha esses pacotinhos? Não era da droga nem do crime não, viu? Deus abençoava, era um que vendia a casa, outro que ganhou um processo, outro que chegou a um dinheiro, outro... Enfim, quando tem esses negócios, entendo quando esses negócios e a igreja se une, Deus aproveita para abençoar, para liberar tudo aquilo que está preso, tudo aquilo que está amarrado, que não sai, que você está esperando, meu irmão. É nesta hora de desafio que cai por terra aquele demônio que segura, e a bênção de Deus vem e libera sobre o povo. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos terminando. Quero 10 irmãos aqui na frente. 10 irmãos aqui na frente. Eu vou descer, não é pegadinha não. Pode descer. Dez irmãos. Pode vir mulher também. Pode vir, mulher também faz parte da obra, né? Pronto. Junta aí. Tá bom. Tá bom. Eu quero que vocês façam assim, ó. Um agarre bem aqui no ombro do outro, embaixo do sovaco dele aí. Essa hora o negócio não está muito bom, mas se agarra aqui um pouquinho, se cruza. Tem que segurar bem. Irmãos, o que eu quero mostrar aqui é aqui. Você fica só, parte aqui. Vem um outro irmão aqui, forte aqui. É aqui. Aqui você quer. Wagner fortão, né? Fica atrás dele aqui. Fica atrás dele que ele pode cair. Fica mesmo, atrás, segura aí, você cair. Olha. Tá vendo, irmãos? Por mais que ele tente, não é nada para mim. Entendeu? Tá claro que eu estou meio avantajado. Mas se pegar um outro magrinho, o magrinho vai chegar nele e vai dar nele também. E vai derrubar. E não vai cair porque o outro está ali atrás. Agora, por quê? Ele está o quê? Está sozinho. Ele está sozinho. Então, qualquer um que chegar aqui, se vier dar um empurrão nele, até menino, der um empurrão, ele vai para trás. Ele não vai cair porque ele vai segurar. Porque ele está sozinho. Quando nós estamos sozinhos é assim. Qualquer empurrão que o diabo dá, a gente vai longe. Ou cai, ou se machuca. Agora, irmãos, é diferente. Aqui tem unidade. Aqui tem unidade. Aí se eu for para cima deles, tá vendo? Ela não vai, ó. Ela não vai. Agora aqui com as mulheres é mais fácil, né? Agora eu quero ver vocês, hein? Agora eu quero ver. Vamos lá. Amém, queridos, amém. Obrigado, irmãos, obrigado. Obrigado, irmãos. Desculpe, viu, irmão? Você entende? Deu para entender o que é unidade, irmãos? O que é um sozinho e o que é unidade? Quando vem um sozinho é fácil, é presa fácil. É uma pancada só, ele cai. E não tem para onde correr. E não tem ninguém para segurar também, porque aqui eu pus alguém ali de retaguarda. Mas quando você está unido, é uma muralha. Pode vir o demônio que vier, pode bater, quantas vezes bater, não vai cair, porque estão unidos, um segurando o outro. E assim tem que ser o exército de Cristo. Nós temos que ser um, nós podemos tomar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta pancada, mas nós vamos continuar em pé, porque nós somos um em Cristo Jesus, aleluia. Fica de pé no seu lugar, glória a Deus. Quero orar por você nesse momento. João 17, 21 diz: para que todos sejam um, Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Sabe que é a melhor evangelização que pode existir?
Não é a evangelização de você ir na casa, bater somente e levar a mensagem de Deus. Nós temos que fazer isso. Mas quando a igreja é uma no propósito de evangelização, quando a igreja é uma no propósito de crer que Jesus foi enviado, no propósito de crer que o Pai e o Filho são um, ou seja, existe unidade. Quando nós cremos, irmãos, que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, que a igreja tem esse mesmo pensamento, a Bíblia diz que o mundo vai crer em Jesus, que as pessoas vão realmente se converter, vão entregar a sua vida a Jesus, porque existe um espírito de unidade, que existe um corpo em Cristo Jesus. Eu queria nesse momento, porque entendo que essa é a melhor estratégia para o crescimento e multiplicação, é a unidade no ministério, é a continuação da unidade, é lutar para que em nenhum momento deixemos, cosita ou inimigo algum, nos separar do amor de Cristo, se separar como irmãos em Cristo Jesus, se separar da bandeira que Deus nos deu, que é a Peniel. Paulo termina dizendo: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortar-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Aleluia. Quero orar com vocês nessa noite aqui, para que alguns possam fazer um concerto pela unidade, para que alguns que estão aqui, que creem e se submetem ao que nós falamos aqui nesta noite, que é a unidade em Cristo Jesus, sejam abençoados, irmãos, possam receber deste poder, desta unção maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Então aqueles que querem receber esta oração, você sai do seu lugar, vem aqui para frente em nome de Jesus neste momento. Se o Espírito Santo tem falado no teu coração e você quer buscar esse enchimento do poder, sabe, que receber esta unção de Deus na tua vida poderosa, sabe, o inimigo se levanta, ele se levanta, mas ele se levanta para cair, que ele é vencido no nome de Jesus. O que nós não podemos é alimentá-lo, porque ele é fraco. Ele se fortalece quando nós o alimentamos. Mas se nós nos unirmos em prol da cruz de Cristo, em prol do chamado que Deus nos deu, em prol do ministério que Deus nos colocou, meu irmão, o inimigo vai cair sempre, porque o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem autoridade, meu irmão, e ninguém vai arrancar os nossos olhos, nem vamos perder os nossos bois, porque nós estamos juntos na cruz de Cristo, nós estamos juntos pela batalha no Senhor, e a vitória é certa em nome de Jesus, eu não tenho dúvida disso. Então você, meu irmão, que deseja ser aquele líder valoroso, cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus, nós vamos orar por você agora. Enquanto o pastor Humberto canta ao Senhor, a igreja ora, eu quero também convidar os pastores aqui presentes, líderes, sabe, vamos a igreja toda, vamos buscar o Espírito Santo, meu irmão. A igreja toda, não é hora direita nem esquerda, é hora de deixar a glória de Deus vir sobre este lugar. Aleluia! É hora de deixar o Espírito de Deus cair aqui. Oh, meu Deus! Aleluia! Jesus! Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Oh, sua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar em
encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Nada igual, não há nada melhor. Tua presença, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, tua glória, oh, tua glória, Senhor. Vamos provar no quão real. Vamos provar da tua glória em unidade. Vamos provar no quão real. Vamos provar da tua glória. Vamos provar no quão real. Vamos provar tua glória. Vamos provar no quão real é tua presença. Vamos provar e bondade. Oh, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo do sermos dados por tua glória. Vamos provar no quão real. Voz no Zoom, vamos provar juntos, céus e terra. Vamos provar no quão real. Vamos provar. Meu Pai, no nome de Jesus nós oramos, Senhor. E a nossa oração é para que sejamos um, Senhor. Sejamos um em Cristo Jesus. Que a cruz, Deus, que a cruz nos una, Senhor. Que a cruz nos una, Deus, em Cristo Jesus. Que a marca da cruz, Senhor, que o nome de Jesus nos una. E nós oramos nesta noite, Pai, para que uma unção dos céus
caia sobre a vida dos teus filhos, que eles sejam cheios do Espírito Santo, que aqui se levantem líderes, homens e mulheres poderosos na mão de Deus, homens e mulheres usados pelo fogo, pela presença do Senhor. Que labaredas dos céus caem em seus corações, que fogo incendeie a sua alma, Deus, que queime dia e noite na tua presença, que faça a tua obra, que tenha autoridade em nome de Jesus, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, Deus, para pregar a tua palavra nas células, Senhor, nas vizinhanças, entre os amigos, ó Deus, nas fábricas, nos escritórios, no comércio, Pai. Que o Senhor abençoe poderosamente os teus filhos, grandemente, que a tua unção seja com eles, para fazer a tua obra. Nós os abençoamos, Pai, que aqui cresçam, apareçam, se multipliquem, homens e mulheres poderosos na face da terra, que escrevam uma história maravilhosa pelo Senhor, Pai. Nós abençoamos, Senhor, a todos neste momento, em nome de Jesus. Aleluia.